Pai do Senhor Jesus, mais uma vez estou aqui para concluir o assunto dos 2 vídeos que eu já postei, cujo tema é igrejas que não salvam. Eu quero orar para que Deus venha iluminar minha mente, como sempre tem feito, e eu concluir esse estudo para a sua edificação, exortação e principalmente despertamento. Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, invoco o poder que há nesse nome, que é sobre todo nome, para que as escamas caiam dos olhos dos crentes corrompidos, Senhor. Os corações duros sejam quebrantados. O diabo que opera para cegar o entendimento dos que não creem, seja repreendido no Teu nome, Senhor. Desperta os pastores que estão envolvidos no pecado para abrir os olhos, Senhor. Convocar as igrejas para oração, santificação de corpo, alma e espírito. E as igrejas que estão misturadas no pecado, as igrejas falsas, os que estiverem ali dentro, que têm fé em Ti de verdade, venham se converter. Em nome de Jesus, amém. Eu quero ler em Mateus, eu já li anteriormente, mas eu quero ler em Mateus 5,13, que é o texto que fundamenta esse vídeo. Jesus falando diz assim: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Como eu falei, eu expus 3 temas aqui, e hoje eu trouxe alguns dados dos assuntos abordados, que exatamente é sobre escândalo no Brasil, os 10 últimos escândalos de corrupção. Falo também aqui sobre os desastres naturais geológicos e alguns escândalos evangélicos, que é a motivação desse assunto aqui. Então eu vou ler e expor para os senhores aqui, para os amados, os 10 maiores escândalos que houve no Brasil nos últimos tempos, e vai entrar aí nesse escândalo aí o top, o crime, o escândalo, o ano e o rombo financeiro. Eu quero mostrar para os irmãos que o propósito desse vídeo aqui é ver a necessidade, mostrar para os irmãos que nós precisamos urgentemente nos santificar. Por isso que eu falo dos escândalos evangélicos. Nós precisamos também voltar a amar a palavra de Deus, querer ser diferente do mundo, observar os desastres naturais que estão ocorrendo no Brasil por causa dos nossos pecados, e o culpado disso é a igreja, que não está mais salgando o sal da terra, não é mais sal da terra para fazer diferença no mundo, e nós voltemos ao primeiro amor para fazermos com que as pessoas do Brasil, uma vez que nós sejamos santos, de corpo, alma e espírito, a nossa oração é atendida por Deus. Nós vamos orar para que essa corrupção não vai acabar, não vai diminuir, porque quando nós estamos em comunhão com Deus, nós oramos, o demônio, mete o pé. E despertar aqueles que estão envolvidos no engano, as igrejas misturadas, neopentecostal, que estão enganando as pessoas, para que eles abram o olho. Porque se nós estivermos no pecado, como é que nós vamos conseguir convencer as pessoas pelo exemplo? A palavra convence, mas o exemplo é que arrasta. Então eu vou ler aqui primeiro, assunto que eu abordo aqui, que eu falei no vídeo número 1, que nós tínhamos que orar por 3 motivos: escândalos na política brasileira e na parte econômica, os desastres naturais e os escândalos na igreja. Quando a igreja não é mais santa, ela não consegue ver que Deus castiga a terra por causa da maldade dos seus moradores, e o culpado disso somos nós também. E o diabo, ele consegue operar, porque a oração do crente não faz mais efeito, então todo mundo sofre. Os escândalos políticos, eu vou ler 10 aqui na sequência que eu tenho aqui os dados, vocês vão ver que o negócio é feio. Então eu vou ler o primeiro aqui, vou ler de trás para frente. O 10º foi o mensalão, que foi no ano de 2005, e o rombo econômico, 55 milhões de reais. O 9º, Operação Sanguessuga, foi no ano de 2006, o rombo, 140 milhões de reais. O 8º foi o escândalo da Sudana, na Amazônia, em 2001, o rombo foram 214 milhões de reais. Em 7º lugar, a Operação Navalha, em 2007, 600 milhões de reais. O 6º lugar, os anões do orçamento, foi em 93, 500 milhões de reais. O 5º foi o escândalo do TRT, lembra do Nicolau?
Nicolau, em 1999, o rombo de 923 milhões. O quarto foi o caso do Banco Marca, em 99, 1 bilhão e 800 milhões de reais. O segundo foi o caso do Vampiro da Saúde, que foi em 2004, foram 2 bilhões e 400 milhões de reais. O segundo lugar foi o caso do Banestado, em 2003, 42 bilhões de reais. E o primeiro lugar foi da Privataria Tucana, em 97, 100 bilhões de reais. Então, esses 10 escândalos tem mais. Né? O mensalão está rodando agora aí, que não é o maior. O maior foi esse da Privataria Tucana, em 97, que foi 100 bilhões de reais. Então, esses escândalos aqui é um despertamento para a gente. Eu também quero ler aqui sobre os 7 desastres naturais dos últimos tempos, que é um alerta para a igreja. O primeiro foi o tornado de Santa Catarina, que foi no dia 20 de abril de 2015, foi o pior dos últimos 60 anos. Os ventos foram de 100 a 330 km por hora. O segundo foi a crise hídrica no estado de São Paulo, que abrangeu o ano passado e esse ano, 2014-2015, no sistema Cantareira. O terceiro foram as enchentes em Santa Catarina em 2011. Tivemos 83 cidades declaradas situação de emergência, 6 mortos e 930 mil habitantes afetados. O quarto, os deslizamentos de terra aqui no nosso estado, na região serrana, em torno de 500 mortos, foi maior desastre natural, matou mais gente do que no Haiti. O quinto, foram as chuvas em São Luís do Paraitinga, cidade histórica de São Paulo, né, que foi um dano em milhões de reais em dano patrimônio histórico. O sexto foi a cheia do Rio Branco, que aconteceu aí, são mais de 4 mil pessoas desabrigadas. E o sétimo foi o que aconteceu agora esse ano, o nosso desastre no Rio Doce. Então, eu quero falar também agora de uns escândalos evangélicos, que é para concluir. Nós temos visto aí aquele escândalo daquele falso profeta, daquele Sônia Hernandes, aquele bispo que foi pego nos Estados Unidos, está preso com dólares na cueca, com dólares tentando entrar no país, não declarando os dólares. Esse Thales Roberto aí, esse filho do cão, né, que teve até um show que pagaram para ele, ele não foi. Aquela situação da camisa dele que ele bota aqui, PQP, que todo mundo sabe que é um palavrão, aquele negócio daquela Ana Paula Valadão, urrando como leão, essas aberrações desses grupos neopentecostais. Aquele pastor que foi pego lá no Maranhão, transando, que os vídeos caíram na internet. O outro também, que até da minha denominação Assembleia de Deus, foi pego também adulterando a mulher marido que caiu na internet. Então, isso tudo aí, sem contar os escândalos que é pregado ultimamente pela igreja neopentecostal, o negócio da famigerada teologia da prosperidade, o negócio do sal grosso, rosa ungida, todas essas mentiras aí. O que eu quero concluir nesse vídeo aqui, meus amados, eu bati muito nesse ponto da parte moral das mulheres cristãs, como elas se vestem. Já é um estudo que eu vou futuramente colocar, semana que vem eu vou colocar. O tema é santificação, porque é o ponto-chave que o diabo tem trabalhado no meio das igrejas evangélicas, que é o sexo. Como eu falei nos outros vídeos, as mulheres do nosso país, elas perderam a vergonha. As ímpias já estão quase tudo. Mas o problema não é só as ímpias, são as ditas cristãs. As mulheres de igreja evangélica, com o aval de seus pastores, que dizem que nada tem a ver uma mulher botar um vestido curto, uma saia apertada, uma calça comprida, um shortinho, barriguinha de fora, coloca brinco, pince. Isso eu vou até abordar no assunto sobre santificação, mas é sobre a vestimenta aqui. O grande mote disso aí é que o pecado, ele está na pessoa que estimula, ou seja, no agente ativo, ou seja, o que ativa a pessoa, e no agente passivo ou paciente, que é a pessoa que sofre a ação. O ímpio, a pessoa perdida, ele tem a natureza pecaminosa dominada pelo pecado. Para ele, quando vê uma mulher na rua de calça apertada, shortinho, ele não quer saber se é crente, se é macumbeira, se é ateia. Não, é uma mulher para ele. Diante de Deus, qualquer pessoa que comete pecado, ele é culpado. E mais grave é a pessoa que tem a Bíblia, conhece a verdade e quer avalizar o pecado.
Ou seja, se nós observarmos, boa parte dos pecados e corrupção estão associados ao sexo. Quando nós olhamos para o nosso país e vemos hoje em dia que, desde as crianças, as mulheres estão todas erotizadas, as mulheres querem se exibir o corpo, isso aí mostra que é a ação do pecado. Como eu falei, a primeira reação de uma pessoa que tem Cristo como Salvador, uma mulher no caso, ela sentiu vergonha. Eva e Adão, quando ouviram Deus falar, quando apareceu a tarde, porque eles haviam pecado, a primeira reação dele foi correr e se esconder porque estavam nus. A nudez é uma coisa diabólica. Deus não fez o homem para andar pelado. Quando Adão e Eva não tinham pecado, era como uma criança. Mas a partir do momento que o pecado entrou em nossa vida, nosso corpo não é feito para exibir, para os homens levar o pecado. Portanto, quero convocar você, pastor de qualquer denominação, seja sincero, olhe para a Bíblia, meu amado. Não é bíblico, não é moral, não é decente, não é santo uma mulher pôr um vestido curto, lascado, transparente, uma calça comprida, isso ainda é para ser frouxa larga. Eu falei, começou a calça comprida e foi chegando até os tópicos que estão, os pontos que estamos hoje, que mostra o contorno do bumbum dela, da genitália, os moldes da coxa. Isso estimula a libido. Faça uma pesquisa, seja sincero como eu, vai rua, pergunte para as pessoas se ele vê diferença entre a mulher e a não, ele vê uma mulher. E a Bíblia diz em Romanos que se a pessoa, o Paulo disse, se por causa da carne eu levar o meu irmão a pecar, eu nunca mais como carne. Ele disse que em Romanos, no capítulo 1, ele diz que a pessoa é culpada, aquele que faz e o que consente. Ou seja, se uma mulher se veste para andar na rua, em qualquer lugar, na igreja, que o seu corpo não está coberto, ela comete um pecado e lasciva. E o meu grande argumento é, eu desafio um pastor a me provar, se eu estou errado. Uma pessoa que tem o espírito da santidade, que tem pudor, que tem modéstia, que é santo, não tem como a pessoa ter o espírito e não sentir vergonha de botar esse tipo de roupa que eu falei aí, não tem como. E a última que eu quero falar é sobre o negócio de mulher da em praia. Essa tal de Fernanda Brum, essa pasteira, que aliás não tem termo pasteira na Bíblia, pastora, isso é uma aberração. Eu li num jornal aí, que ela foi para a praia com o marido. Onde é que uma cristã verdadeira, não estou dizendo que a praia é maléfica, não, Deus criou a praia. Por que não vai vestida? De biquíni, como é que uma mulher cristã vai estar na praia lá de biquíni, mostrando toda a parte do corpo dela? Isso não é cristã, não. Ou no meio dos ímpios, onde todo mundo com o bumbum de fora, umas com os peitos de fora, com a parte, eu vou falar, perereca, mostrando, os ímpios vão olhar, e não vão saber se ela não tem que dizer, eu sou uma crente, já está errada porque o Espírito Santo não anda em praia, onde tem ímpio, ele é santo. Como é que o Espírito Santo vai estar num lugar cheio de pecador pelado ali nu? Não anda, ele é santo, a Bíblia diz. Assim como é santo aquele que vos chamou, sede santos em toda a vossa maneira de viver. Uma cristã vai para uma praia só de biquíni, mostrando o seio para os homens ficar cobiçando, os caras tudo taradões, olhando lá, vão cobiçar. Ah, pastor, o pecado está em quem olha negativo, então vai ter que rasgar Romanos, onde a Bíblia diz que tem culpa os que fazem e os que consentem. Se você expõe seu corpo, está lá com teu marido, é o mesmo pecado se for uma menina nova, solteira, casada. O ímpio não quer saber, vai chamar gostosa. E assim, os caras falaram isso para mim, pastor. Eu vou lá, eu quero saber se é crente. O ímpio falou, pastor, para mim uma mulher crente não vai para uma praia, porque ela está lá mostrando o bumbum dela, os seios, quase tudo ali. Se Jesus vir, não tem como. Não tem como uma pessoa ser cristã e ir para uma praia. Mas pastor, não é pecado. Pega um barco, já falei, vai lá para uma praia deserta, mãe, se a mulher botar um bermudão frouxo, cobre até aqui para não expor, que até nas praias desertas tem gente, tem ímpio. O negócio é o seu corpo não ser exposto para estimular a libido nos machos. Então, igreja do Senhor, se você quer morar no céu, faça isso. Olha, nós temos que falar para as mulheres nas igrejas, para elas se vestir com poder e modéstia de irmã. Não é bíblico uma mulher botar calça comprida, apertada. Mostra para ela na Bíblia, pastor da igreja batista, da Assembleia Porta Larga, de Neopentecostal, mostra para ela que está errado. É vestir com pudor e modéstia, não tem meio termo. Mas por que é pecado, pastor? Porque tem que ser uma Bíblia e uma só fé. Quem faz a pessoa pecar, seja a pessoa que é fofoqueiro, o pastor que adultera, o cara que rouba, que mente, que fala mal das pessoas e que bota roupa indecente, vai para o inferno. Esqueçam o evangelho de denominação. Na Batista pode, na Assembleia de Deus, não.
há um só Deus, o mesmo Deus que existe santidade para a Igreja Batista, existe para a Presbiteriana, para a Metodista, para a Assembleia de Deus, Deus é amor, tudo isso aí. Para o céu, meus amados, só vai quem é santo, de corpo, alma e espírito. Você vai ter que rasgar 1 Tessalonicenses 5,23, que diz assim: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis. Uma mulher só de biquíni na praia, está irrepreensível? Não está. Mulher andando com a calça apertada que mostra o bumbum dela para os homens olharem e fica chamando de gostosa, não está irrepreensível, está repreensível. Então, esse é o meu mote. Ninguém prova para mim que uma mulher andando de maneira despudorada é uma serva de Deus, filha do diabo, porque a Bíblia diz lá em João, as pessoas ou são filhos de Deus ou filho do diabo. Diz: quem ama e pratica justiça é filho de Deus. Aí eu aplico por analogia: quem não ama e não pratica justiça não é filho de Deus. Jesus manda a mulher se vestir com pudor e modéstia, ela não se veste, então ela não ama Jesus, porque ela tem que guardar os mandamentos. Esse é o resumo da coisa. Então, esses 3 áreas que eu falei aqui, esses 10 escândalos do Brasil, os desastres naturais e essa depravação na igreja, uma igreja que tolera isso é porque ela não sabe o que Deus quer de nós. Para concluir, que nós primeiro sejamos santos em toda maneira de viver. Os ímpios têm que olhar para você, minha irmã e meu irmão, igreja, povo de Deus, e ver você diferente. Ele tem que olhar: puxa, aquela mulher é cristã, porque ela se veste assim, é diferente, não vai numa praia mostrando o bumbum, não vê porcaria de novela imunda, não sai na revista Playboy. Eu vi um comentário: ele saiu em revista Playboy, mulher nua, pelada. Como é que pode cristão pode ser revista Playboy, essa revista do inferno? Então eu vou olhar para ela, vou ver a mulher bem vestida, linguajar puro, fiel à esposa, não anda na porcaria da praia lá onde o ímpio está, fala de salvação, na rua tem linguagem diferente, não anda em tal de carnaval. Nós temos que ser diferente em tudo. Primeiro sermos santos, aí nós vamos o quê? Abrir o olho. Puxa, esse monte de escândalo que estão acontecendo com intervalo cada vez menor no nosso país, isso aí é um puxão de orelha para mim, meu filho. Deus está apertando o parafuso. Esse monte de escândalo político, por que está acontecendo? A Bíblia diz que vai acontecer, mas na intensidade com que estão ocorrendo, meus amados, é porque nós não estamos mais salgando a terra. Primeiro, nós não estamos em santidade com Deus, para que a nossa oração faça efeito diante do Senhor. O sacerdote tinha uma plaquinha aqui na testa dizendo: santidade ao Senhor. Quando Deus olhava para ele, ele era coberto. Santidade não andava de biquíni, short, era uma veste que batia lá nos pés. A própria tipologia das vestes sacerdotais mostra para o crente como o crente tem que se vestir, com pudor e modéstia. A própria analogia que eu aplico para mim, para a igreja, dos que estão no céu, dos santos, que é vestes brancas, em Apocalipse fala, é como eu tenho que me vestir. Ah, o mundo vai zombar de mim. Problema do mundo. A Bíblia diz: não, mas o mundo não é o que no mundo há. Pois quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, se você entende isso que eu estou te falando, você precisa ser santo de corpo, alma e espírito, voltar ao primeiro nas suas igrejas, reunir as igrejas, os membros, as irmãs, e falar: olha, nós estamos fora do evangelho, porque vocês querem agradar as pessoas, querem dízimo. Irmão, não se preocupe se a pessoa não vai dizimar. O dízimo é do cara com Deus. Se vai ofertar, não se preocupe com quantidade, se preocupe com qualidade, porque 10 crentes santos de sinceridade faz a diferença no mundo de 1000 crentes mundano. A Bíblia diz, o Paulo falou para o Timóteo: sê tu o exemplo dos fiéis. Nós temos que ser o exemplo para o mundo, irmão. Como eu falei, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então eu convoco você para tomar vergonha na cara. Você, pastor da Assembleia, da Batista, Metodista, Presbiteriana, todas as igrejas evangélicas do Brasil. Tome vergonha na cara. Você tenha coragem de falar para as irmãs que elas são erradas. É para andar com pudor e modéstia na rua, no trabalho, onde for. Não é só na hora que você reunir no culto, em todo lugar. A Bíblia diz: em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes. Eu tenho que ser diferente do mundo. Essa é a vontade de Deus. Quando nós formos santos, nós vamos chegar diante do Senhor, vamos orar, clamar, os demônios se afastam, os crentes vão tomar vergonha na cara, vão ver que estão enganados, perdidos na casa do Pai. Nós vamos começar a influenciar o mundo espiritual. Os políticos vão ser cair na real, porque Deus vai abençoar a Polícia Federal para investigar mais ainda. Os nossos juízes não vão ficar sob pressão para julgar, porque os políticos do inferno eles pressionam os juízes do Supremo para tentar segurar a onda, e o juiz tem que ser corajoso. Eu oro pelos juízes do Brasil, oro pelos nossos juízes, para eles terem isenção de ânimo na maneira de julgar.
O Joaquim Barbosa meteu o pé porque nem eu estava pressionando ele, ó. Eu sei de coisa que eu vou falar aqui. Até que eu que é ameaça de morte, ó. Então vamos orar para que os juízes que são honestos nesse país tenham lisura na hora de julgar. Porque para Deus o culpado pode ser deputado, pastor, o que for, tem que ser condenado, meu filho. Não é pecado você julgar à luz da reta. A Bíblia fala assim: julguei segundo a reta justiça. Esse negócio que os crentes usam lá em Mateus, para não querer, não julgue para ser julgado. Mas a Bíblia diz assim: com o juízo que tu julgares, eu tenho que julgar com o juízo reto, tu serás julgado. Então a Bíblia não proíbe ninguém julgar ninguém. Você não pode levantar falso testemunho, falar com provas fundamentadas, denunciar o pecado é bíblico, porque os crentes usam para se esconder, para não serem censurados. Nós temos que denunciar o pecado, como os profetas faziam no Velho, e os profetas da atualidade também denunciar o pecado. Então nós temos que ser santos. A partir de nós somos santos, vamos orar para Deus. Tem misericórdia da nossa nação, não deixar vir desastres naturais, são muito dinheiro que é gasto com prejuízo. Olhar pelos políticos, que nós temos aqui uma igreja santa, o Brasil fazer a diferença. Não vá atrás de teologia de prosperidade, Malafaia, Macedo, tudo desviado do Evangelho, Chorão, R.R. Soares, Bispo Hernani, estão tudo respondendo o processo. Um escândalo nessa igreja, daí a Assembleia, nos últimos dias, o pastor pegou 15 anos de cadeia. Nós temos que vigiar, nós pastores somos fiéis, vamos ser fiéis à nossa esposa, meu amigo. É um pênis com uma perereca, é um macho com uma fêmea. Vai, a mulher quase nua pelada não vai na guerra. Tu tem que ser fiel à tua esposa, porque quando nós traímos nossa esposa, nós traímos o quê? Deus. É possível ser fiel à nossa esposa? É possível andar na rua e não olhar para a bunda dessa mulher, ter nojo? Eu, quando eu olho para essa mulher assim, eu fico enojado, o Senhor me cobre com o teu sangue. Eu não quero pecar. Você pode ser santo dentro desse mundo depravado, como Noé foi, meus amados. Portanto, igreja do Brasil, abre os olhos, desperta. Esse evangelho que nós estamos vivendo aí, evangelho da mentira, cresceu em número, mas perdeu em qualidade, meu amigo. Olha, Jesus disse: se tu estiver em pecado, tiver de roupinha apertada, tu, pastor, que avaliza isso, indo atrás de prosperidade, coisas materiais, tu vai para o inferno. Não importa se tu conhece muito teologia, se tu é doutorado. Olha, meu amigo, sem santificação ninguém verá o Senhor. Ore por mim, assista meus próximos vídeos, que o próximo vídeo vai ser a santificação. Isso vai doer, que eu vou fundo nesse negócio aqui. Sobre a essência que eu vou postar no meu alvo aqui, é tocar o seu coração, desperta para você refletir se a sua igreja, você pastor e os membros estão de acordo com a palavra. Observe isso, é santificação. O que antes era pecado continua sendo hoje. Se é pecado a mulher se vestir sem pudor e sem modéstia, continua sendo hoje. Se é pecado a mulher expor o bumbum dela, perereca e seio antigamente, por que hoje deixou de ser? Então, pelo que diz: desperta tu que dormes, levanta de entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Clamas em alta voz e não te detenhas. Levanta a voz como a voz da trombeta. Anuncia Jacó o seu pecado e a casa de Israel a sua transgressão. Assim como é santo aquele que vos chamou, sede santo em toda a vossa maneira de viver. E o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo. E todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Cristo, que apresentem os vossos corpos santos e agradáveis a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável vontade de Deus. Segui a paz com todos, a paz de Jesus, não é a paz do mundo não, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Baruch Atah Adonai, este é o meu Deus. Shalom Adonai. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. E quando só das pessoas, nem a paz não, a paz do Senhor. Tem a paz do mundo e a paz do capiroto, mas tem a paz de Cristo. Então a paz de Cristo só tem quem é santo, quem se veste com pudor e modéstia, quem prega contra o pecado e não tenha medo de falar a verdade. Julgue segundo a reta justiça. Jesus breve vem. Acorda, Brasil. Acorda, igreja do Brasil. Desperta, pastor corrompido. Que Deus abra o teu entendimento, seja humilde para receber essa palavra de demonstração. Oreis por mim. Que Cristo te abençoe em nome de Jesus. Shalom.